Estamos aí no nosso último, é uma jornada, né? Passamos aqui ao longo do dia, debatendo diversos temas, a maioria deles muito interessantes. A gente procurou fazer aí um mix, né, das principais questões relacionadas à cyber, e o evento aconteceu aí em vários momentos também, né, a área de exposição, os debates lá atrás na agenda paralela. E agora a gente termina com um tema que eu acho que é muito importante hoje, né? Eu acho que todos aqui diriam que tem um ambiente complexo para gerenciar. Eu acho que isso todos, né, acho que sem exceção, diriam. Então, para falar um pouquinho de como a gente higieniza, o que a gente faz para transformar esse ambiente menos complexo, ninguém melhor do que quem está no front, CISOs e também representantes aqui da indústria, para falar sobre isso. Bem, em todos os painéis eu tenho, né, como eu falei para vocês, um rodízio de curadores. Nesse painel, Vinícius Fiel é aqui o meu partner nesse trabalho. Então, queria, Vinícius, que você abrisse fazendo suas considerações sobre esse tema. Legal. Obrigado pela oportunidade, tá, Graça, de estar aqui. Obrigado a todos aí por estar aguardando. Eu sei que está no finalzinho aqui, o pessoal já doido para ir para o happy hour. Vamos tentar ser bastante objetivo aqui. Esse painel ele traz um ponto bastante importante sobre a questão de higienização de segurança como um todo, porque quando a gente fala, principalmente no corpo executivo das empresas, a gente vem falando muito sobre a questão de custos. E aí, um dos itens importantes que a gente tem aqui é a relação do que as soluções de segurança, na verdade, a gente sofreu durante os últimos anos, o que a gente chama de Security Tool Sprawl, né, que é uma proliferação de soluções de segurança nos ambientes das empresas, e diversas empresas criando novas soluções, todo dia saindo uma nova solução, e a gente tendo que comprar e contratar novas soluções, cada um para atender um pedacinho de um determinado item de cada empresa. E tem até um estudo do Gartner que diz que, na verdade, a gente tem dezenas de ferramentas na maioria das empresas, só que, muitas vezes, a gente não tem um uso adequado dessas soluções, ou dessas ferramentas, ou até mesmo do time, como o time está atuando, né? Então, trazendo um pouquinho, a gente está falando, não para não ficar apenas na visão de soluções, mas a gente também tem a questão de times que são subutilizados, a gente tem as soluções, a gente tem processos que muitas vezes são mal estabelecidos e acabam gerando um overhead também nas demandas do dia a dia de cada uma das empresas. E, naturalmente, quando a gente fala das empresas de custo em si, a higienização ela é um tema extremamente importante, porque a gente precisa decidir o que vai realmente ficar e o que vai realmente sair, né? E aí não estou falando de uma solução A ou solução B do que vai ficar ou do que vai sair, mas o como que a gente vai fazer para utilizar melhor cada um desses pontos em cada uma das empresas. Falando muito próximo do business e do negócio, a gente atuando no DRE das empresas, né, no resultado da companhia, quando eu falo DRE, falando de negócio, de número, ou de bottom line, o que vale ali, no final das contas, o que a gente consegue ajudar também a empresa a alavancar os resultados, com segurança, obviamente, mas o peso do custo da área de segurança para as empresas, ele é relevante, né? Ele traz um benefício, naturalmente, da proteção, mas nós, como líderes ou como gestores de segurança, precisamos estar muito atentos com relação a isso, para garantir justamente que a gente tenha o melhor uso dessas ferramentas. Graças. E aí, só para a gente colocar aqui, né, o que a gente combinou, tem alguns pontos aqui que acho que seria legal a gente falar, e aí eu queria também convidar um pouquinho aqui dos colegas aqui para poder estar falando. Aí eu posso pedir para o Gabriel aqui, meu colega de longa data aqui, para falar um pouquinho para a gente aqui. O que você costuma ver aí, Gabriel, olhando para a sua estrutura lá no banco, né, que é de relevante, que você entende que deve ficar e o que deve sair efetivamente? Manda lá. Bom, boa noite a todos. Esse tema ele está na estratégia, no plano diretor, pode chamar do que quiser, todo ano lá no BTG. A gente chama de cyber hygiene, né, que é o vulgo sanitização, e tem muito a ver também com aplicar o básico bem feito, que
está pendente. Porque sempre tem alguma coisa pendente, ou a questão de completude de um controle de segurança, ou algo que ficou engasgado, que você não conseguiu ainda engajamento da área de, sei lá, de infraestrutura para executar e tudo mais. Então, é um tema que assim não é glamuroso, né, para você ver, mas ele é importante e é sempre bom estar lá e de muito bom tom para a gestão, né, do banco, no caso, você mostrar essa consciência de que tem dever de casa para fazer. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto acho que isso tudo, quando você começa a ter sucesso, a avançar e subir o muro ali em relação a toda essa sanitização que tem para fazer todo ano, você começa a entender o real valor de determinados controles. Né? Muitas vezes, uma pendência dessa resolvida, né? Vou dar uns exemplos bobos. Um admin que era muito difícil de tirar e você tirou, conseguiu remover, que apresentava um risco muito grande, uma restrição de acesso, uma restrição de IP, de ambientes que são expostos, assim, coisas que eu chamo de hygiene, é isso. Não depende de uma ferramenta, você tem que ir lá, meter a mão e aplicar, e muitas vezes tem as dificuldades de se executar. Você sobe o muro de um jeito que você começa a comparar isso, com certeza, com os valores que algumas ferramentas trazem e que tem tem um valor de mercado muito alto, né? Que não necessariamente esse valor de mercado condiz com o que você entende de valor ali de proteção. Então, eu acho que assim, a ferramenta que fica é aquela que está se provando ali no custo-benefício. Né? São perguntas que a gente tem que se fazer o tempo todo. Muitas vezes a gente fica vacinado ali com uma coisa que você contratou e inicialmente parecia muito bom e agora com a evolução, muito também com o apetite de determinados funcionários que você vai contratando, vai encontrando e conseguem aplicar uma boa automação em algum processo, alguma coisa, você começa a olhar, a comparar o valor disso frente a essas ferramentas que você paga muito caro e que você está vacinado ali e você tem que ter a coragem ali de tomar decisão, saber fazer o rollback das suas decisões e tudo mais. Então, assim, isso para mim é uma introdução para a gente Muito bom. começar. Perfeito, muito bom. Tem uma pergunta aqui, Vinícius, que eu queria fazer também, acrescentando aqui aos tópicos que você enviou, que eu acho muito interessante. Você falou daquela pesquisa do Gartner, eu já não me lembro, que é uma dança de números, né? Mas chegava assim, em algumas empresas a ter, sei lá, mais de 40 soluções, né? Então, a gente imagina você administrar, eu estou olhando para você, né? Óbvio, um ambiente como esse. Então, acho que tem dois aspectos aí, Ju, que eu queria que você comentasse. Quanto dessas soluções, ou quantas dessas soluções estão sendo efetivamente usadas ou subutilizadas, e quantos profissionais realmente estão capacitados para usar essas soluções? Essa é a pergunta que tem que ser feita quando vai se partir para o modelo de higienizar o ambiente. Pergunta de milhões, né, Graça? Né? Quanto mais soluções a gente tem, a gente acaba gerando um passivo também para o time, no final do dia, né? A gente está falando de soluções que ela precisa ser gerenciada, otimizada, e muitas vezes elas vão se sobrepor. Então, acho que é um desafio nosso, assim como o Gabriel e o Fiel trouxeram, de a gente revisitar isso, além de um desafio, é um compromisso da gente revisitar isso. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco o conceito de olhar para todas aquelas siglas que a gente tem olhado, porque a gente compra um monte de sigla diferente, que muitas vezes, de uma forma otimizada, fazem a mesma coisa, né? Então, a gente tem toda aquela sopa de letrinha, mas não olha para o risco. A gente está tratando efetivamente o risco daquilo, porque aquele risco ele pode ser tratado numa plataformização mais conjunta, mais unificada. Eu acho que a gente não pode criar monopólios de plataforma, mas quando a gente fala que a gente tem 40 soluções, a probabilidade, e a gente fala de times e times, né? A gente está falando de times de banco, que eu tenho uma série de pessoas e matérias separadas, a gente está falando
né? De time de indústria, que tem um time um pouco pequeno, que está quase todo aqui. Então, acho que a gente precisa olhar para dentro dos nossos cenários e ver essa capacitação, porque quando a gente fala dessa quantidade de ferramenta, o passivo que a gente leva, a quantidade de especialização que a gente deveria ter para otimizar a utilização dessas ferramentas é muito grande. E olhando para o cenário do mercado que a gente tem, a quantidade de profissionais, os times e as demandas, eu posso dizer, e aí os colegas podem contribuir, o quanto é difícil a gente garantir que o time todo vai estar especializado em tudo aquilo. Então, eu acho que é um grande problema e é muito difícil a gente garantir que todas as soluções vão ser otimizadas e utilizadas e que o time vai ser especialista em tudo. Então, por isso, acho que a unificação ajuda bastante. É uma pergunta assim para todos, vamos ver quem se lança antes de passar para o Luiz. Esse é um critério que pode ser utilizado na hora de higienizar? Se tem sobreposição de solução ou se tem solução que você não tem capacidade humana para utilizar? Esse pode ser um critério? Eu acho que é um critério obrigatório, né, no final do dia, porque, como o Gabriel trouxe, muita coisa se aplicava em algum momento e hoje já não se aplica. Mas fica lá, né? Fica lá. A gente já tem, é mais uma camada, né? Mais uma camada subutilizada e acho que a gente tem que começar a pensar no conceito de menos é mais. Porque quanto mais ferramenta, maior a sensação de segurança. Mas isso mal parametrizado vira um passivo de risco. Exato. Então, quanto menos é mais, funciona em alguns casos. E aí, mais seguro você está com menos, com um time especializado, com isso otimizado e consolidado, do que tem um monte de plataforma que se sobrepõe e, às vezes, uma regra está criando e matando a outra. Você tem duas plataformas se sobrepondo ali e você nem percebe que um controle estipulado em uma mata um controle estipulado em outra. Qual se sobrepõe? Aí você não tem nem visibilidade do risco se você não fizer essa consideração. Então, acho que, obrigatoriamente, a gente precisa olhar sobre sobreposição. E aí tem um conceito básico de business case. E todo o processo de renovação, processo de compra de uma nova ferramenta, acho que isso tem que exigir do seu time que traga o business case muito bem feito, com benchmark, qual é o valor, o impacto daquela implementação ali em termos de mitigação de risco e tudo mais, conversando com o negócio. Então, isso é um dever de casa básico assim, também para estar se fazendo o tempo todo, porque, de novo, existe o time vacinado de que isso aqui está aqui, tem que estar e ele vai renovando Vambora, né? e tal. Tem outra coisa também que hoje, com essa evolução toda, principalmente com o advento da IA, não dá mais para você renovar uma solução por 3 anos, que é uma prática. Boa. Assim, Boa. é uma prática que usam muito, né? Até para você, enfim, você tem um upfront ali, garante a receita. Sim. É bom para Segue ali aí diminui o custo. Às vezes é bom para os dois lados e tal, mas o by the book, né? Então, mas com o dinamismo de hoje não dá. Sim, não dá, né? Entendeu? Bom ponto. eu- Só para isso finalizar e passar para o Luiz, vou colocar aí uma lenhazinha nessa fogueira. Ok, sobreposição pode ser um critério, né? Falta de capacidade, de qualificação, mas e se atende uma aplicação crítica? Então, o que eu entendo. Aí não dá para abrir mão. Então, não dá para abrir mão, depende, né? Assim, por quê? O que a gente tem que... Já vou passar para você, Luiz. Está pipocando aqui, né, o assunto. Por que eu uso depende, tá, Graça? Porque, assim, é natural que quando a gente tem alguma demanda, a gente vai sempre buscar por algo novo, vai sempre buscar por algo adicional. E, como eu falei, quando a gente está numa visão de negócio onde você tem um orçamento definido, e você fala, é aquele orçamento que você tem. Muitas vezes isso acontece com a gente aqui, todos nós passamos por isso. E naquele orçamento O setor financeiro passa, né? tem que caber naquele orçamento. Imagina. Então, no final das contas, assim, você tem um orçamento. Não, mas eu precisava para essa aplicação crítica um item adicional. Ok. E você tem que fazer essa pergunta também para provocar para o time. Então, tá bom, e o que a gente faz? Comprar uma outra não vai resolver. Puxa, mas... E dá para pegar uma outra que você já tem, somado com uma terceira, e aí você faz um mix, e aí você consegue, talvez,
pegar 2, 3, juntar em uma e você otimizar, e aí você força com que o pessoal também, o time e a empresa consiga pensar nessa eficiência, né? Então, naturalmente vai ter alguma situação mais regulatória, onde você fala, puxa, regulatório exigiu que seja algo nesse nível, nesse item. E aí você vai ter que voltar para a discussão. Porque, de novo, no final das contas, como eu comentei, é o bottom line. É o que tem de dinheiro na empresa para gastar, é aquilo que a gente vai ter que fazer caber para a gente conseguir fazer a segurança com aquilo. Porque senão aquilo vai encarecer o produto no final. E se encarecer o produto no final com essa falta de higienização, ou com esse acúmulo de soluções que a gente vem falando, o prejuízo vai ser para o cliente final. Porque vai aumentar o preço para o cliente final, você vai perder capacidade de concorrência, você vai perder uma série de questões aí de aumento, e aí no final volta para você de novo, porque se a empresa também não aumenta lucro, não aumenta receita, seu orçamento diminui de novo. E é assim que vai funcionar. Então é uma roda que, se você não trabalhar um pedaço dela muito eficiente, você não ajuda ela a crescer e também não vai ajudar a crescer o seu orçamento, vai reduzir cada vez mais. Esse é o ponto. Perfeito. Vamos ouvir o Luiz sobre esse tema, Luiz, porque a indústria, né, está aí no meio, né, está no centro aí dessa discussão. A gente sabe que realmente são muitas soluções, né? Eu sei que tem várias iniciativas no sentido de criar arquiteturas mais padronizadas, integradas, né? As plataformas, né, estão aí oferecendo isso, mas a gente, quando ouve o lado de cá, ainda vê realmente, né, um grande desafio do ponto de vista de gerenciar uma arquitetura com tantos produtos e tanta complexidade. O que os clientes têm comentado sobre isso? O que você pode trazer para a gente sobre esse aspecto? Não, o que a gente está vendo é exatamente a somatória das preocupações, né? E nós que estamos desse lado, no lado de quem está tentando ser um parceiro estratégico para eles, dando as ferramentas que eles estão pedindo, né? Fica naquele meio ponto. Eu, como um fornecedor de solução, posso entregar para ele, né, baseado até no que o Gabriel falou, por exemplo, vem a mim, eu te dou absolutamente tudo o que você quer. Se torna uma plataforma gigante, eu tenho tanto trabalho para administrar você como eu teria qualquer outras coisas, né? E aí eu entro naquele cenário de que eu estou extremamente confortável com o que eu tenho, não necessariamente é a minha melhor solução, mas o risco meu, né, até um risco de pessoas, de eu vou colocar o meu pescoço em risco em propor uma mudança que eu não tenho tanto controle, né, para um retorno questionável. Então, nós estamos desse lado também, sempre tentando criar soluções e criar um delivery de retorno para eles, que eles possam mensurar esse nível de risco, né, que a Juliana até colocou, que é muitas vezes o fiel da balança num processo de decisão, né? Exato. E aí, quando eu estou olhando, por exemplo, o que ele colocou aqui, eu não posso ficar renovando o contrato por muito tempo porque eu não sei o que está vindo, né? Do nosso lado, este talvez seja o maior dos problemas, porque para nós é extremamente interessante, fazendo um contraponto do que ele falou, é o que eu jogo na primeira coisa que a gente está... Não, vamos fechar um contrato, a gente já faz, a gente trabalha, nossa, o melhor dos mundos. Eu né? vou apanhar hoje aqui saindo. Né? Acho que eu estou falando aqui. Não, eu estava até aqui e falei, pelo amor de Deus, não fala isso, né? Não. Mas é verdade, né? Mas é verdade. Assim, do ponto de vista deles, faz totalmente o sentido do quê? Eu não posso me travar aqui, porque se de repente tem uma revolução tecnológica daqui a 2 meses que eu não vi, ferrou. Eu não tenho nem como justificar, porque é certeza que eles podem ser os melhores gestores das áreas deles que já existiram. Alguém vai vir lá de cima e vai falar, como é que vocês não previram isso? Né? E por mais que todo mundo tenha uma bola de cristal em casa, ninguém é tão perfeito assim, né? E esse que é o grande desafio para nós, e não é uma questão de tecnologia especificamente, né? E a gente estava lá, existem muito buzzword no mercado, Zero Trust, SaaS, AI, bot, crawler, tudo isso que passa na mesa deles todo dia, né? Não tem uma conversa que hoje não tem inteligência artificial, como é que eu vou proteger, de onde é que está vindo, né? E o que eu uso para fazer isso? Eles têm que olhar dentro do stack tecnológico que eles já possuem, conseguir fazer isso entrar onde e criando essa coxa de retalhos, né, que vai ter ponto de falha, né? Ninguém vai conseguir, é o cobertor curto, eles vão cobrir a cabeça, o pé vai ficar vazio, né? Mas é exatamente isso. Qual é o mínimo que eu consigo mitigar?
E aí é o nosso trabalho, como até gestor de plataforma, tentar ofertar alguma coisa que minimize esse risco de análises para eles, aonde o que eu trago pode ser maior de benefício do que o risco da mudança. E não é Cloudflare, não é a minha... Qualquer uma das empresas hoje, se não está trabalhando dentro deste objetivo, com certeza, na hora que eles forem olhar como potenciais players para ajudá-los, isso é um dos primeiros critérios de decisão, né? Quem está vendo o pulso do mercado e entendendo qual é o meu desafio, não hoje. Porque para atender o hoje, é a solução que foi criada aqui. É quem já está vendo daqui 3, 6, 9, 12 meses, né, o que vai acontecer e já está se preparando para o que vai acontecer. Né? E aí também é o grande problema, né, de como chegar lá. Ouvir todos os lados aí, porque tem desafio, né, para as duas pontas. Vinícius, eu sei que você já está preparando aí um segundo tópico para trazer. Enquanto você prepara aí, eu já passo para você. Eu tenho uma pergunta aqui do Anderson Santana. Cadê o Anderson? Vocês estão vendo o Anderson? Lá atrás. Lá atrás. Obrigada, Anderson. Eu vou passar para o Gabriel Borges a sua pergunta. Não sei porquê, mas ela começa assim. Quando se fala em área financeira, existe maior investimento em segurança. Olha só qual é a concepção. Quais dicas para fazer esta sanitização em setores de menor orçamento? Tem alguma dica? Essa é fácil. Essa é fácil? Porque a sanitização ela é a solução, entendeu? Para quem tem um menor orçamento. Como é que uma startup que não tem o orçamento de segurança, não tem nenhum profissional de segurança lá, vai conseguir deixar o ambiente o mínimo protegido possível? Aplicando esse tipo de coisa que eu dei um exemplo aqui, né? Coisas que não dependam de comprar o colete à prova de balas, que é a ferramenta, né? Ele tem que o corpo tem que estar treinado para se proteger. Então, você imagina um ambiente em cloud, né? AWS, Azure, o que for, Google, e esse ambiente ele provê para você N maneiras de você aplicar segurança lá sem um custo adicional, com automações, controles, access lists para lá Então e para não cá. pode sair do ar, né? Implementação. Desculpa, mas era inevitável, né? Só não pode sair do ar, né? Pois é, mas não foi problema de segurança, né? Sim, sim, sim. Todo mundo acha que foi. E então, assim, nesse caso de startups e tal, agora, essa história de tem mais dinheiro no mercado financeiro, né, em bancos, mas o risco é muito maior, né? A gente hoje está vivendo um pandemônio. Proporção aí, né? Com essas situações de hoje mesmo teve uma notícia, né, de ataques em sistemas transacionais, né? Ataques que estão deixando ataque de ransomware no chinelo. Por conta do valor envolvido, né? Então, o risco é muito maior também, a tensão é maior. A gente, obviamente, trata com transação de dinheiro e tal, então é mais alvo, né? Perfeito. Vinícius, dando continuidade aí com você, a gente vai intercalando aqui algumas perguntas que vão chegando. Legal. Passando para um segundo bloco aqui, a gente tem, ainda nessa parte de higienização, um dos pontos bastante importantes, que é a questão da simplificação como um diferencial, né? Hoje, obviamente, a gente está falando de quanto mais complexo, né, mais difícil a gente tem o trabalho, na verdade, de fazer esse saneamento e, além de trazer essa complexidade, também traz essa insegurança, inclusive de integração entre as soluções que a gente vem falando. E um ponto importante aqui seria, na verdade, nesse caso, e aí queria trazer aqui uma pergunta também para a Ju, como é que você vê, Ju, nesse âmbito da simplificação, o que você enxerga que facilita para você e para o seu time na empresa que você está, essa simplificação, para que você consiga atingir esse objetivo de higienizar o seu ambiente? Olhando para a simplificação, quanto mais unificado a gente tiver,
É mais fluido a informação. Eu acho interessante o movimento do mercado, dos fabricantes, que a gente saiu daquilo que o fabricante só falava com ele mesmo, ele não integrava com ninguém. E hoje, acho que por uma demanda de mercado e necessidade, você vê que vários fabricantes acabam integrando, e ele já te vende isso, olha, eu integro com esse, com aquele outro, para simplificar. Então, acho que a gente tem duas frentes. A simplificação, quando você usa uma plataforma que tem vários recursos ali, e a simplificação que o mercado está empurrando os fabricantes você tem que conectar com outras coisas. Eu levo em consideração isso na hora de uma contratação, a facilidade e a simplificação da minha arquitetura de segurança. Porque quanto mais isso estiver integrado, quanto mais isso for fluido, mais fácil para o gerenciamento do time, mais fácil para a gente correlacionar isso e entender, né, do início ao fim o que está acontecendo. Então, acho que é extremamente importante a gente simplificar para facilitar o dia a dia, para a gente ter uma visão melhor e mais rápida também. Mas a gente tem IA hoje que moe tudo isso e gospe. Sim, e a gente consegue otimizar ainda mais se isso estiver simplificado. Eu ainda não acredito numa super plataforma de um monopólio, um fabricante cuidando de tudo. Não. Eu brinco que a gente tem sistemas operacionais que são vulneráveis, que vendem segurança. Eu falo, né? Ainda não dá para entregar tudo na mão. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, mas o quanto mais a gente simplificar, menos ruído, menos complexo, menos a gente vai exigir do time, mais a gente consegue automatizar e a eficiência operacional e de custo fica mais clara, inclusive. Perfeito. Vou aproveitar esse gancho da questão que o Vinícius trouxe, a resposta da Ju, para trazer uma pergunta do Éder Demari. Eu tenho que me ajudar a localizar, porque está difícil o Éder ali. Tudo bem, Éder? O caminho de redução de custo, simplificação e reduzir a sobreposição seria a plataformização? Então, assim, tem uns conceitos, simplificação. Então, a Ju já falou um pouco de plataforma, né? Isso é outra palavrinha mágica, né? E se sim, qual seria o trade-off? Hoje, acho que esse é um ponto bastante discutido, inclusive, na empresa, porque ele fala diretamente com a questão da higienização. Hoje, quando a gente fala de plataformização, eu vejo em duas formas. Você tem a plataformização na gestão das soluções de segurança e você tem a plataformização no uso, inclusive, na parte de desenvolvimento. Então, as empresas elas estão buscando cada vez mais essa plataforma de desenvolvimento e quando a gente fala a questão de segurança, facilita muito, porque hoje cada um desenvolve numa linguagem, cada um desenvolve num lugar, cada um desenvolve no seu canto e aí começa a criar um monte de itens, você tem lá as RDMs de cada um deles e aí você, na hora de contratar uma solução de segurança, tem que ficar contratando e colocando em vários pontos, em diversos lugares e isso, de novo, traz complexidade, traz aumento de custo. E com a plataformização, inclusive nessa questão da produtização, ela ajuda muito, porque você centraliza boa parte dos controles de segurança que a gente precisa aplicar num único lugar. Então, você faz um funil de um gargalo ali, e aí o seu investimento, ao invés de você ter que colocar em um monte de lugar e depois aquilo é descontinuado, e você continua pagando por aquilo, uma licença adicional que às vezes você não está nem utilizando, você centraliza em um único lugar e ali você tem maior governança, maior garantia de que o que passa ali, você cria os seus gates e o que entrar já vai entrar de forma segura, isso diminui bastante a sua complexidade. Então, a plataformização, por isso que eu falei, tem dois pontos. Tem esse ponto na linha do desenvolvimento. Sim. E tem na linha de uma plataforma que centralize também a gestão das outras soluções de segurança, que também diminui um pouco dessa complexidade, porque vai diminuir um pouco da necessidade do conhecimento do analista, de conhecer de cada uma das ferramentas, elas se integrando aquilo. De fato, não dá para a gente achar, como o pessoal comentou aqui, que existe uma bala de prata, porque os fabricantes vão mudando, você tem 4 ou 5 fabricantes, eles mudam, aí a plataforma que você está centralizada, ela para de falar com a solução A, aí quebra, aí você tem que fazer, desenvolver de novo, integrar, então isso também não é um mundo lindo, como parece, né? Sim, eu queria um comentário seu, Luiz, sobre isso, porque a gente observa, né, como você até comentou aí, que acaba confundindo realmente o mercado, né? São tantas propostas e modelos de arquitetura, além de soluções e tudo mais,
Mas eu queria como é que você visse um pouco esse trade-off da plataformização como realmente um caminho, né? Tem os dois aspectos que o Vinícius colocou, mas do ponto de vista e a dificuldade realmente de você chegar a um modelo onde você tem um nível de integração, interoperabilidade que garanta realmente que se evolua com uma certa tranquilidade, né? Não dá para pensar em 3, 4, 5 anos, mas pelo menos que dê um fôlego aí para a turma que está do lado de cá, né? Não, mas eu acho que o ponto que a Juliana colocou do conceito de plataforma hoje, né, é exatamente o ponto que ela falou. Eu tenho vários trade-offs de trazer um conceito de plataforma para dentro da organização, né, que o Vinícius colocou também importante, porque eu não tenho só segurança, eu não tenho só aplicações, eu tenho desenvolvimento, que é algo que está mutante completamente. Eu tenho diversas coisas que vão entrar dentro de qualquer processo de decisão de aplicação, infraestrutura, dispositivos que eu vou dar para o meu time de desenvolvimento, que a gente falou, cada um tem a sua preferência, tem o seu sabor, e aí dependendo do que eu estou fazendo, dependendo da linguagem, esse é melhor, aquele é melhor, ele prefere aquele, e lá foi o conceito de plataforma para um negócio desse, né? Mas é indiscutível que, se eu tenho algo centralizado, né, e como ela colocou, se principalmente essa plataforma consegue ser heterogênea e consegue falar com o máximo possível de aplicações ou de outras pontes, facilita extremamente a gestão, né, que é não estou nem falando de dinheiro, não estou falando, vou pagar menos. O custo de gestão de um negócio desse é onde, em muitos desses casos, acaba se tornando o grande decisor de um projeto como esse. O valor está igual, eu vou pagar a mesma coisa, eu vou reduzir, mas eu vou ter tanto trabalho a menos, porque eu vou para um lugar, eu tenho 80% das minhas respostas ali, eu sei que a chance de eu encontrar o que potencialmente está errado está aqui, e é muito mais fácil, se não está aqui, identificar onde é que está, né? Então, querendo ou não, sejamos fabricantes, sejamos usuários, não importa, inclusive, qual o tipo de fabricante, está todo mundo olhando para isso. Mesmo quem tem uma tecnologia um pouco mais antiga, baseada em um modelo de silos, né? Eu entrego várias coisas diferentes para você, cada uma no seu mundinho, mas você compra tudo de mim. Querendo ou não, isso não é uma plataforma. Muitas das líderes de mercado hoje estão no modelo de plataforma. Eu entro ali, tudo se pluga num lugar só, e eu, inclusive, pegando novamente o ponto que ela colocou, eu consigo gerenciar e treinar o meu time de uma maneira muito mais efetiva. Porque, querendo ou não, pode ter várias soluções dentro de uma plataforma, mas eu estou treinando eles em uma plataforma, o que se torna muito mais fácil, né? E aí, querendo ou não, eu posso ter a chance de, se eu tenho uma plataforma, a hora que aí eles vão fazer o trabalho deles, que é espremer o fabricante o máximo que eles conseguem, eu chego no benefício que ele colocou, que é, pode me trazer o benefício financeiro, que o meu orçamento, ele até foi gentil, falou, não, meu orçamento normalmente está aqui. A gente sabe que o orçamento vai cair, é certeza, né? Quem está trabalhando no ano que vem, achando que o orçamento está igual, já está com um problema que daqui a 2 semanas eu sei que vão bater na porta e vão falar, sabe o teu budget que você me mandou, que a gente falou, que a gente aprovou? Reduz ele em 10%, né? Certeza. Como chegar nesse número se não for dessa forma, né? Então, é algo que a gente, desse lado, sabemos que isso está acontecendo, e tentamos entregar as soluções sabendo que é isso que irão nos pedir. Ok. Pessoal, estamos indo para o final do painel. Vinícius, eu sei que ainda tem muito assunto, muitas perguntas chegando, mas a minha técnica aqui está dizendo, Graça, está tarde, vamos ter que terminar. E aí, separei aqui uma pergunta do Eric Senzak. Cadê o Eric? Aqui, obrigada. Que eu acho, Vinícius, que é um tópico, né, que a gente passou, mas que com certeza é importante. A gente falou um pouco sobre, às vezes, a não capacidade do time de trabalhar em determinados ambientes, e às vezes isso também traz ali uma inoperância, que acaba, né, de certa forma, tendo que ser avaliada. Mas a pergunta do Eric com a IA, vocês acham que a redução de pessoas, partindo para um processo mais automatizado e inteligente, pode ser considerado também higienização? Do meu ponto de vista... A gente falou isso lá nos bastidores. Né? Falando um pouquinho sobre isso. Você viu que a galera não perdoa. O que eu acho que, assim, Graça, a IA, ela vai para potencializar o que a gente tem junto com os recursos. Ela vai tirar, na verdade, muitas das tarefas operacionais. Mas eu não acho que ela vem para tirar. Naturalmente, a gente é cobrado por redução de custos, mas, ao mesmo tempo, de novo,
a redução de custo, ela também vem muito na linha de um percentual. Então, se você está ajudando a empresa no aumento da receita, naturalmente você também consegue ajustar isso aqui dentro. Você tem que provar isso, naturalmente. Então, a IA, ela vem para ajudar a reduzir as atividades operacionais e a transferir essas pessoas que estão com atividades operacionais a pensarem em coisas diferentes, a mudarem para outros canais. Agora, é natural que, se isso não for adaptado, também isso vai acabar sendo uma redução, ou seja, a pessoa, na verdade, vai acabar sendo substituída pela atividade operacional. Então, cabe a cada um pensar como que você vai trazer a IA para potencializar isso para frente. E não só pensar nisso, não, vou colocar IA porque eu vou diminuir o time em 10%, diminuir o time em 20%. Não é essa a ideia, pelo menos na empresa do que a gente tem, não é essa a diretriz. Vocês concordam? Acrescentariam alguma coisa aí nesse final? Sim, sim. Eu acho que tem uma coisa que a IA sanitiza, são os falsos positivos, que é o maior inimigo da segurança. Bem então, você coloca ali... Bem lembrado. Uma IA para trabalhar em desenvolvimento seguro, por exemplo, ela consegue ler o contexto inteiro do repositório e isso faz com que ela comece a cuspir ali os problemas para o desenvolvedor Sim. de uma forma mais assertiva. Você coloca a IA para trabalhar no SOC, no tratamento de alertas, também. Ela consegue ter um contexto, além de ajudar na automação também, né, da resposta ao incidente ali, da resposta à ameaça que chegou ali. E, enfim, N outros casos. Até tem um caso bom lá no banco também, que é com o DLP. Né? Então, assim, para mim, além de sanitizar essa que eu estou falando aqui dos falsos positivos, a IA veio também para resolver a segurança, ao meu ver. Tá? Porque a gente não resolve. A volumetria disso tudo que a gente está falando aqui, de APIs, lá, a Cloudflare sabe muito bem, de tudo que tem de API por aí, e todos esses alertas e ameaças que tem para tratar, a gente não consegue, a gente não dá conta. A gente não ia resolver a segurança se não tivesse essa luz no fim do túnel. É assim que eu estou vendo a inteligência artificial. Tá? Perfeito. Então, não sei, posso dar mais exemplos aqui, mas Sim. Está indo para o final do painel. Né? Muito bom, muito bom. Pessoal, Leia Machado aqui me mandando várias mensagens, tem que terminar. Coincidentemente, peço desculpas aqui, Felipe Lira, Indorama Ventro Expolimento, espero que você esteja amanhã com a gente, separei sua pergunta aqui para trazer amanhã, obrigada pela presença e pela pergunta. Temos aqui também mais uma pergunta que não deu tempo de trazer, do Felipe Fernandes. Pessoal, amanhã tem mais Security Leaders acontecendo aí em 3 dimensões, aqui no meio com os nossos parceiros, lá do outro lado nas nossas roundtables. Vai ser de novo um dia extremamente rico. Hoje eu quero agradecer imensamente vocês circularem aqui no evento, procurarem a melhor forma de absorver conteúdo, seja lá nos debates fechados, aqui na plenária comigo, aí conversando com os nossos parceiros. Essa é a proposta do Security Leaders, um conteúdo dinâmico, interativo, e eu conto com vocês amanhã aqui, mesma bate-hora, mesmo bate-local, para a gente continuar esse debate e todo esse relacionamento e esse networking fantástico. Agradeço imensamente o pessoal que veio de outros estados, muito obrigado, Bahia, né, o pessoal de Salvador, o pessoal de Fortaleza, Brasília, todo mundo aqui com a gente, muitíssimo obrigado. E palmas aqui aos participantes desse último painel, para vocês também que ficaram até aqui, o final conosco. Muitíssimo obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.